sobre os cenários dessa reta final da apuração e os rumos que o Brasil pode adotar na relação com os Estados Unidos, conversamos agora com o diplomata, ex-ministro da Fazenda, embaixador Rubens C. Cooper. É muito bom ter o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, embaixador. Como vai? Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar com vocês, viu? Nós é que agradecemos. Embaixador, nessa reta final, nós não podemos cravar ainda o resultado da eleição, mas nos últimos dias houve muita expectativa, muita gente falou que as pesquisas erraram, houve reviravolta, e agora a expectativa para que o anúncio seja feito. Eu pergunto, essas foram as eleições mais fora da curva da história dos Estados Unidos? O senhor acha que o país vai sair polarizado dessa eleição? Olha, o que você disse no final é correto. O país demonstrou nessa eleição que ele está tão polarizado, tão radicalizado e dividido como estava 4 anos atrás. De certa maneira, isso até se agravou durante a presidência Trump, né? E a principal lição a retirar das apurações até agora é que, mais uma vez, o Trump foi subestimado por todos, né? Pela mídia, pelas pesquisas. Não se esperava que ele mostrasse tanta força, apesar de ter feito um mau governo e, no final, ter sido atingido pela pandemia, né? Não ter sido capaz de reagir à altura que a doença exigia, né? Mas, mesmo assim, o que se vê é que ele tem um grau de adesão muito forte, né? Portanto, ainda que ele perca a presidência, o que parece provável, né? Ele continuará uma força com a qual se deve contar na política norte-americana, né? E provavelmente isso muda muito o quadro de uma futura presidência democrata, né? Porque, em primeiro lugar, como se sabe, não se confirmaram os prognósticos de que ia haver uma verdadeira onda a favor do Partido Democrata. O Partido Democrata teve um certo avanço, mas modesto, né? Ganhou de novo aqueles estados que havia perdido em 2016, mas não conseguiu conquistar o Senado, e na Câmara mesmo parece que a maioria democrata vai ainda se manter, mas vai ser menor do que no passado. Isso tudo combinado com o caráter belicoso do Trump, né? Garante que a primeira prioridade de qualquer governo, antes mesmo de chegar a posse do presidente, que a posse, como vocês sabem, é apenas em fins de janeiro, né? Tem ainda um longo período até lá, né? Mas a primeira prioridade dele vai ter que ser unir o país, tentar acalmar as coisas, superar essa fase, evidentemente, de ressentimento que há, né? Então, eu acho que isso muda muito os dados do problema, né? A partir daí, é preciso repensar o que pode ser uma futura presidência do Biden, né? Embaixador Rubens C. Cooper, agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Embaixador, prazer conversar com o senhor. Embaixador, igualmente, como vai, Augusto? Tudo bem. Se o senhor fosse embaixador do Brasil nos Estados Unidos agora, o que é que o senhor estaria fazendo? Conversando com a cúpula do Partido Democrata? Eu já teria feito isso antes, né? Porque, você sabe, a hipótese que você citou ocorreu na realidade, né? Quando eu era embaixador lá, eu era embaixador quando o Bill Clinton ganhou a eleição, em 92. E a eleição do Clinton, de certa maneira, foi uma surpresa, né? Porque, como você sabe, o presidente Bush, que ele derrotou, teve apenas um mandato, 4 anos. Lá, usualmente, quase sempre, o presidente se reelege. E o Bush foi um bom presidente, inclusive na parte internacional, ele manejou muito bem o final da União Soviética e tudo. Foi uma surpresa. Agora, eu estive pessoalmente presente à convenção do Partido Democrata. Eu fui lá, eles me convidaram, eu aceitei, fui a Nova York. Eu já tinha conversado com muita gente do Partido Democrata, sobretudo os que eram das comissões de relações exteriores, né, do Senado e da Câmara, porque lá isso é normal, compreende? Ninguém estranha. Não é como aqui, que as pessoas acham que isso é tomar partido. Todo mundo sabe que o papel de um diplomata é ter ligação com todo mundo, né? Menos com o terrorista, né? Claro.
mas dentro da oposição legal você tem que conversar com todo mundo, né? Então, eu acho que o governo deveria ter já estabelecido algumas pontes. É possível que ainda que já tenha, porque o Nestor Foster, que está lá, é um profissional consciencioso, né? Ele deve ter já estabelecido alguns contatos, né? E procuraria me manter isento até a definição desse processo, né? E uma vez resolvido todo o problema que existe ainda em torno da eleição, eu acho que aí valeria a pena realmente procurar uma aproximação, né? Eu acho que isso vai depender bastante do nosso lado, viu, Augusto? Porque o Biden tem uma característica que antes dele só o George Bush, pai, teve antes. Ele é o candidato mais preparado em matéria internacional, porque ele foi senador de 1973 a 2009, olha só, quase toda a vida, né? Nesse período, ele foi 2 vezes presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que, como você sabe, lá é o órgão mais importante em política externa, né? E ele, na época do Obama, como vice-presidente, 8 anos, o Obama delegou a ele muitas funções, inclusive a relação com a América Latina e com o Brasil. Ele veio ao Brasil inúmeras vezes. E ele é um homem, como você sabe, moderado, centrista, né? Não tem nenhum tipo de veso ideológico. Eu acho que ele aprecia bem a importância do Brasil e vai procurar ter uma relação construtiva. Eu não me preocupo por esse lado, sabe? Eu preocupo mais aqui porque, às vezes, aqui as pessoas têm uma reação, um pouco de provocação, né? Supõem que vai haver alguma coisa e já começam a fazer declarações inúteis, né? Agressivas. Eu acho que é melhor ter cuidado aqui do que lá, viu? Embaixador, agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, embaixador, eu concordo com o senhor. Acho que o Brasil tinha que ter relações com os dois lados, porque mesmo se perder, os democratas têm uma forte posição no Congresso Nacional e acabam tomando decisões, influenciando em decisões importantes. Mas a minha pergunta, o senhor citou o presidente Bush, e ele passou também por uma instabilidade, houve um momento que ninguém sabia exatamente quem seria o presidente dos Estados Unidos. A minha pergunta é a seguinte: naquela época uma frase me marcou, dizendo que o americano estaria muito mais preocupado se houvesse instabilidade na presidência de uma grande empresa ou de grandes empresas. Isso provocaria muito mais danos, esta instabilidade em presidências de empresas norte-americanas, do que na própria presidência dos Estados Unidos. E agora a gente vê o contrário, há uma grande preocupação. O que mudou, embaixador, sem querer parafrasear o Machado de Assis, mudou o Natal, mudei eu. Quer dizer, o que mudou para que agora essa instabilidade seja maior? Acho que o Natal mudou mesmo, né? Os Estados Unidos de hoje é muito diferente, sabe? Eu assisti lá 2 campanhas, ambas em que ganharam os candidatos democratas, e ambas foram, de certa forma, vitórias surpreendentes. A do Jimmy Carter, em 76, e a do Bill Clinton, em 1990, né? 92. E nas 2 ocasiões não havia essa polarização, essa animosidade entre republicanos e democratas, né? Naquela época, até em muitas matérias, por exemplo, em política externa, falava-se no consenso bipartidário, né? Havia bastante aproximação. E a política americana tinha um grau de civilidade, de boa educação, de cavalheirismo mesmo, que ela perdeu, né? Nesses últimos anos, o país se tornou muito polarizado, muito radicalizado. Como você sabe, se discutem muito os motivos para isso, né? Um deles foi essa chamada guerra cultural, o problema da pauta dos costumes, né? Aborto, homossexualidade, a posição dos evangélicos. Outra razão é o fato que naquela época não existia, né? De que uma boa parte dos operários brancos
de pequena classe média, que tinham bons empregos industriais, perderam esses empregos, sobretudo devido à competição chinesa, né? Como você sabe, tanto em 76 como em 1992, esses fenômenos não ocorriam, né? O país era um país muito mais unido, muito mais homogêneo, né? Hoje em dia ele é extremamente dividido, né? Eu acho que essa é a realidade. A eleição provou que ele continua rachado quase que ao meio, né? Você vê que tem aí estados que estão sendo decididas as eleições por centenas de votos, né? E isso já ocorreu há algum tempo, né? Como você sabe, o filho do Bush, o George W. Bush, ele ganhou a presidência por uma maioria de 550 votos na Flórida, né? E acabou ganhando na Corte Suprema, né? Então, como você vê, de uns tempos para cá, mas isso foi uma evolução posterior, né? Naquela época não havia isso, né? E, embaixador... Naquela época, ao contrário, olha, até um exemplo que eu te dou, e no ano 2000, quando houve esse episódio da Flórida, o candidato democrata, o Al Gore, ele aceitou a decisão da Suprema Corte, apesar de que foi uma decisão de 5-4. Teve muita gente até no Partido Democrata que achou que ele foi cavalheiresco demais, né? Que ele deveria ter contestado, mas ele aceitou. Você vê que o espírito era outro, né? Sim. E, embaixador, resumidamente, como o senhor projetaria o novo Estados Unidos que o mundo deve acompanhar a partir dessa possível vitória de Joe Biden, a partir de, mais precisamente, o senhor falou começo de janeiro do ano que vem, ou fim de janeiro de 2020? Fim de janeiro, né? Fim de janeiro. Biden insistiu bastante no slogan, ninguém vai tirar nossa democracia, né? E, por fim, quem é, muito brevemente, se possível, a vice, Kamala Harris? Ela pode vir a ser uma figura importante nas decisões na Casa Branca? Olha, sobre a primeira pergunta, eu já tinha mais ou menos respondido de que os Estados Unidos vão ter como prioridade primeiro curar essas feridas, né? Unir o país. Então, eu não creio que se possa esperar logo de saída uma política externa de extremo ativismo. Haverá alguma coisa que ele já anunciou. Por exemplo, no primeiro dia ele vai voltar ao Acordo do Clima de Paris, ele diz que vai convocar uma cúpula da democracia, Summit for Democracy, uma reunião de alto nível para tratar do autoritarismo crescente no mundo, da luta contra a corrupção e pelos direitos humanos. Então ele vai fazer certas coisas desse tipo, mas que são gestos, de certa maneira, um pouco para marcar presença, né? Eu acho que a grande prioridade dele no início vai ser, sobretudo, a pandemia. Você sabe que ontem, pela primeira vez, desde que começou a doença, os Estados Unidos registraram 100 mil novos casos. Então, o problema não terminou. E ele já disse que ele vai adotar, no caso da pandemia, uma estratégia com 3 braços. Uma que vai ser muito ativa de saúde pública, né? Com comitê científico, máscaras, testes maciços, etc. Uma outra que vai ser uma abordagem econômica. Você sabe que eles estão pensando num pacote de 2 trilhões, né, para levantar a economia. E, finalmente, uma terceira que é internacional. Ele anunciou que voltaria à Organização Mundial de Saúde e que os Estados Unidos liderariam uma campanha mundial pela vacina, né? Agora, sobre a Kamala Harris, o papel dela ainda é uma incógnita, porque ela é uma senadora relativamente jovem, ao contrário do Biden, né? Como eu disse aqui, o Biden foi senador há 40 anos, né? Ela não, ela é recente. A idade dela. Ela é praticamente a idade dela, né? Ela tem 40 e poucos anos, e a experiência dela é mais na área doméstica e, mais especificamente, na área judicial, né? Porque ela foi procuradora-chefe no estado da Califórnia. Então, não se sabe bem que tipo de papel ela teria, se ela tem algum tipo de vocação especial para questões diplomáticas, como o Biden e o Bush tinham, né? Então, isso tudo vai se ver agora. A minha impressão, pelo menos até agora, é que ela vai ter um papel mais doméstico e talvez mais direcionado
a esses grupos em que o Biden não é tão forte. Porque o Biden, como você sabe, ele é centrista, quase centro-direita, né? Ele é de uma tendência conservadora. Tanto no início da carreira dele, pouca gente lembra, ele foi um republicano. O primeiro partido dele, antes dele ser eleito, ele era republicano. Então, ele não é um homem radical. E o Partido Democrata tem, hoje em dia, uma ala de esquerda muito forte, né? Então, eu acho que a Kamala Harris vai ser para ele o elo com essa ala radical e com os grupos que estão impulsionando essas reivindicações raciais, né? Negros, né? Latinos, todo esse horizonte. É esse meu palpite, viu? Perfeito. Embaixador Rubens C. Cooper, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Jovem Pan. Um excelente dia de trabalho. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.